O Internacional corre contra o tempo para definir o seu novo treinador para dar andamento ao processo de reformulação do elenco e planejamento para a temporada de 2022. Ainda não há definição sobre qual é o nome ideal para treinar o Internacional, mas 3 nomes são especulados com uma força maior. E aqui a gente vai falar sobre Roger Machado, Eduardo Domingues e Alexander Medina. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar do Internacional e da busca pelo novo treinador. Eu virei à noite, eu não consigo dormir, ninguém consegue dormir, porque o Internacional está trabalhando na busca pelo novo treinador da temporada de 2022 e evidentemente que isso tem uma importância absurda para o planejamento do Internacional visando a próxima temporada e para o comando do projeto de futebol que o Inter pensa para 2022. E eu vou trazer aqui algumas especulações, porque eu não tive ainda nenhumas confirmações, mas eu tenho versões oficiais do Internacional em relação a alguns nomes pelo menos, e a versão oficial de um outro nome pelo menos até esse momento, tá? Eu destaco que o presidente Alessandro Barcelos sempre vem dizendo que o próximo treinador ele precisa ter um repertório ofensivo, ele precisa ter uma autoridade dentro do vestiário, ele precisa ter um perfil de liderança, de mobilização dentro do vestiário e ele precisa ser um cara que tenha uma experiência em cenário brasileiro, mas parece que o Internacional não está caminhando muito para isso, eu já explico aqui. São 3 os nomes especulados com uma maior força: Roger Machado, Alexander Medina e Eduardo Domingues. E eu vou falar sobre esses 3 nomes separadamente aqui. O Roger Machado, ele é uma leitura, mais uma leitura do que uma informação, porque o que a gente tem de informação em relação ao Roger Machado dos bastidores do Inter? Os dirigentes do Internacional, e alguns que eu conversei, não exatamente nesse momento, mas eu já ouvi coisas boas do Roger Machado. Se tem o conceito no Beira-Rio de que o Roger Machado é um bom treinador, é um construtor de times, é um cara que poderia auxiliar. Mas nesse momento do Beira-Rio eu não ouvi nada sobre Roger Machado internamente. A grande questão é que o Roger está dentro desse perfil que a direção busca, de um cara com repertório ofensivo e de um cara que tem experiência no cenário do futebol brasileiro, e principalmente o Roger, né, que é daqui, mora em Porto Alegre, tem uma identificação com o Grêmio, é verdade, mas ele conhece muito bem a aldeia, conhece muito bem a história do Internacional. O Roger Machado garante que não recebeu nenhum contato até o momento e, de fato, pelo que a gente apurou, não recebeu. A direção do Internacional não procurou ainda o Roger Machado. E até é normal que se faça uma especulação em cima desse nome por ele estar disponível no mercado e por bater com alguns dos perfis traçados pela direção, mas, até o momento, a direção não fez nenhum movimento em relação a esse treinador. O Roger Machado aceitaria treinar o Internacional pelo fato de ser o Inter. Quem pensa, o Roger não viria para o Inter porque ele é gremista, se engana. O próprio Roger já deu declarações públicas de que é um profissional, de que tem muito respeito pelo Inter e que, se viesse uma proposta, ele sim cogitaria a possibilidade, até por respeito ao Internacional, mas cogitaria sim a possibilidade de trabalhar no Beira-Rio. Além disso, além do Roger, os outros 2 nomes, eles mudam um pouco a esfera de procura, porque eles são nomes do mercado sul-americano, nomes estrangeiros. Eu já disse aqui que eu já ouvi da direção do Internacional que existe um receio em relação a um nome de fora do país. O medo de que se cometa o mesmo erro que se cometeu com o Miguel Ángel Ramírez, que traga um treinador que não conheça o ambiente, não conheça a aldeia, não conheça o cenário do futebol brasileiro e que por isso esse treinador fracasse. Para contemporizar essa leitura, existe o fato de que nesse ano de 2022 o Inter, pela primeira vez depois de um certo tempo, vai ter uma pré-temporada para trabalhar, algo que o Miguel Ángel Ramírez não teve. Então até por isso se acredita um pouco mais na possibilidade de um técnico estrangeiro, mesmo tendo o receio de que esse cara dê errado e um receio de arriscar demais. E por isso o Inter garante que não tem pressa para assumir o novo treinador. Está conversando com nomes, está entrevistando nomes, entrevistando no sentido de saber mais detalhes, de buscar informações, para que se chegue ao nome ideal. E os outros 2 nomes são de fora do país.
Um é argentino, outro é uruguaio, mas os dois trabalham no futebol argentino. Eu começo falando sobre o Eduardo Domínguez. O Eduardo Domínguez foi campeão argentino na temporada passada pelo Colón de Santa Fé, que é um time que, vamos lá, não é dos gigantes da Argentina, pelo contrário. O trabalho dele é muito destacado no futebol argentino, tanto que ele é o ficha 1 para assumir o Boca Juniors. A imprensa argentina tem citado muito o Eduardo Domínguez porque ele é o cara para assumir o Boca Juniors na próxima temporada, e o Boca Juniors, enfim, está sondando esse treinador. Se fala com muita força no nome dele nos bastidores do Beira-Rio, mas não há convicção em cima desse nome e não há garantia de que o Internacional vá buscar um contato com esse treinador. Inclusive ele afirma para a imprensa argentina que só vai começar a discutir o seu futuro depois da decisão da Copa dos Campeões da Argentina, que acontece nesse sábado, é do Colón de Santa Fé contra o River Plate. Ele está focado nessa decisão e ele só vai começar a discutir o seu futuro depois dessa decisão, pelo menos é o que a imprensa argentina tem noticiado. Ele é um treinador, e aí para quem quiser conhecer o trabalho do Eduardo Domínguez, eu indico o vídeo que o Gabriel Correia, nosso colega que trabalhava na Band, fez para o canal Futuri, onde ele destrincha características do trabalho do Eduardo Domínguez. Ele é um cara que utiliza vários sistemas, tá? Ele joga tanto no 4-3-1-2, que é um sistema um pouco parecido com o Eduardo Cudê, com uma linha de 4, 3 meio-campistas, um enganche e 2 atacantes de área. É um pouco parecido com o que usava o Eduardo Cudê. Ele utiliza em alguns momentos também uma linha de 3, 4-1-2, um 3-5-2, mas a grande questão dos sistemas utilizados pelo Eduardo Domínguez é que ele é um cara que joga com 2 atacantes, assim como o Eduardo Cudê. Ele gosta de jogar com 2 atacantes e não necessariamente com a figura do ponta, assim como no esquema do Cudê são os laterais que dão a profundidade e a amplitude do esquema dele. Enfim, o Inter gosta desse treinador. O Brax, na entrevista na Rádio Grenal, nessa quinta-feira pela manhã, elogiou o trabalho do Eduardo Domínguez, mas, de qualquer maneira, se for esse o cara, só a partir de sábado para o Inter poder avançar nessa negociação. O outro nome, e que a imprensa argentina, e eu vou citar aqui o César Luiz Merlo, que é um cara especialista em mercado da bola no mundo sul-americano, ele trouxe a informação de que o Inter, inclusive, já marcou uma reunião com esse cara. É uruguaio e trabalha no Talleres de Córdoba. É o Alexander Medina. O Alexander Medina, inclusive, foi um dos cotados para assumir a seleção uruguaia. Ele esteve nesse vestibular aí com o Diego Aguirre e o Diego Alonso, que acabou sendo escolhido o Diego Alonso. O Alexander Medina é um ex-jogador uruguaio, ele foi jogador do Marcelo Gallardo no Nacional do Uruguai, e depois que o Gallardo saiu, ele assumiu o comando técnico do Nacional do Uruguai, onde ele foi campeão uruguaio, inclusive. O Marcelo Gallardo coloca o Alexander Medina e indicou o Alexander Medina, que é conhecido como Cacique Medina, indicou ele para ser o treinador do River quando o Gallardo sair. Nessa especulação de Gallardo no Uruguai, Gallardo no Flamengo, Gallardo no Barcelona, ele já indicou para os dirigentes do River Plate que o cara ideal para substituir ele é o Alexander Medina. O Alexander Medina tem um esquema de jogo um pouco mais ortodoxo, ele joga no 4-2-3-1, varia pouco, varia às vezes para o 4-4-2 quando se defende. Eu vou colocar aqui o vídeo do Gabriel Correia também destrinchando o trabalho tático do Alexander Medina. Ele é um cara que varia o seu jogo, eu compararia ele com o Abel Ferreira no sentido de ter várias fases dentro de um próprio jogo. Ele joga apoiado em alguns momentos, tem a saída de jogo apoiada, em outros momentos ele busca a ligação direta, ele gosta de povoar bastante o setor ofensivo e usar a ligação direta, ele gosta de atacar com base na transição e na virada de jogo, mas ele gosta também de atacar posicionado, apoiado. Ele tem muitas mutações dentro do seu próprio sistema de jogo, muitas mutações de modelo. Por isso eu o compararia com o Abel Ferreira, porque também é um cara que sabe armar o time para marcar em bloco baixo, também é um cara que sabe armar o time para buscar a transição, o contra-ataque. Eu compararia ele com o Abel Ferreira nesse aspecto. O César Luiz Merlo disse que a direção do Internacional já tem uma reunião marcada com o Alexander Medina. Informação que foi desmentida pelo Paulo Brax nessa entrevista na Rádio Grenal. Mas vamos observar porque também foi um técnico que o Paulo Brax elogiou na entrevista e a gente vai observar se o Inter vai tentar algum avanço com esses treinadores. Isso é tudo que eu tenho
de técnico do Inter no momento. O Inter não sabe quem é o seu treinador, portanto eu também não tenho como saber. Mas as 3 opções que estão na mesa são essas no momento. Te inscreve, deixa teu like e ativa as notificações. Beijo!